Oi pessoal, então eu tô usando meu celular aqui, uma coisa bem amadora mesmo. Eu vou começar uma série de vídeos de react, assim, sobre temas que eu acho interessante comentar e reagir, enfim. E daí eu achei esse vídeo aqui que eu tinha visto em outro canal, já não lembro qual, que é sensação de fracasso aos 30, né? Eu acho que hoje, hoje em dia essa sensação de fracasso vem até antes dos 30. Mas traz uma questão muito interessante que essa menina aqui, eu não vi o nome, Camila, ela traz uma questão bem interessante pra gente pensar sobre até uma ideia que a gente tinha antigamente de sucesso profissional e pessoal, né? Muito ligado a uma lógica de ir para a universidade, conseguir um bom trabalho, se formar e tal. E que a gente vê hoje em dia que essa promessa que venderam pra gente parece que não funciona mais, né? Então vamos lá. Sensação de fracasso aos 30. Talvez meu fracasso seja estar fazendo esse vídeo e o seu seja estar assistindo. Mas vamos lá junto. Oi, gente. Meu nome é Camila, esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. E hoje é meu aniversário, tô fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz Ó, tamo velho e eu perto, não acho que 29 e seja o fim 30, da ó. vida ou que seja o fim da sua juventude. Tá, eu tenho 29, pessoal. Apesar da minha presença não estar tão boa ultimamente. Tô com 29 anos. Tá perto dos 30 já, né? É lógico que tem algumas Ela tá muito melhor que eu, né? mudanças, assim, principalmente corporais que eu já tô notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só pra deixar aí. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida Ah, eu aumentei a velocidade, tá? Do vídeo. e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Coisa, pessoal, é a primeira vez que eu tô fazendo vídeo assim, tá? Então, provavelmente eu vou fazer muita coisa errada aqui. E, enfim, né? Faz parte. Isso aqui eu tô gravando na tela do celular. Ela falou que não sabe se era assim, tá? Ou se foi o que venderam. Eu acho que... Eu até penso muito sobre isso, até conversando, porque eu trabalho com música, né? Conversando com o pessoal que trabalha com isso e tal, a dificuldade de ser artista e tal. Só que nas outras profissões também, né? Então a gente vê muita pessoa que se formou em engenharia, sei lá, ou em direito até, o cara fazendo Uber e tal, trabalhando com outras coisas. Não que não, nada a ver fazer Uber, tá? Mas, tipo assim, não foi aquilo que se formou e tal. A princípio, tu escolheu um caminho pra seguir e não deu muito certo lá. E por que dava certo antigamente isso, tá? Porque quem tinha acesso à universidade não era pessoas, maior parte da população, tá? Além da precarização do serviço no Brasil, né, do trabalho mesmo, então a precarização do trabalho em diferentes setores, e a falta de investimento público também no país em si, né? Então, para a gente ter uma demanda de engenheiros, a gente precisa que tenha trabalho para isso, né? Então, a gente precisa de uma economia boa também, né? Para conseguir absorver toda essa mão de obra, né? Então, eu acho que tem isso também, mas fora isso, uma questão que eu acho que o pessoal às vezes não se liga tanto é que, tipo assim, se tu se formasse em direito, ah, só que tu se formou em direito e teu pai já tem um escritório de advocacia, porque teu pai já, enfim, já se formou há muito tempo e tal, já tem aquele escritório, já herdou do avô dele e tal. Quando tu vai se inserir no mercado de trabalho, se tu é de uma família de classe média alta, ou se tu tem, na década de 90, 80, por exemplo, quando se formava, a maioria das pessoas não eram da classe baixa, digamos assim, né? E além de ter um mercado um mercado em ascensão ali, né? Uh, Era mais fácil de absorver, né, mão de obra, não tinha mão de obra sobrando, digamos assim, né. Além disso, tem essa questão, que se tu se forma numa faculdade e tu tem já todo um legado de uma família e tal, é mais fácil de tu ter sucesso, né, do que uma pessoa que se forma lá, vai ter que abrir um escritório do nada, vai ter que começar do zero, de baixo, vai ter que trabalhar como auxiliar ali, ganhando 1.000 e pouco, 2.000 por mês, até conseguir ter um nome, e talvez nem consiga, vai ter que ir para outra área. Então não é assim, só porque a pessoa se forma, do nada aparece um monte de coisa. Dinheiro, trabalho, grana e sucesso, né? Acho que essa é uma ideia meio infantil que a gente tem, né? Mas enfim, isso é o que venderam pra gente, né?
pessoal que tá perto dos 30 aí assistindo vai lembrar de quando a gente ia pra escola, tem que fazer o Enem, tem que fazer vestibular, né? Conseguir uma boa faculdade para ganhar dinheiro e tal. E a gente pode também criticar até essa ideia, tá? De pensar a nossa vida através do dinheiro e através do trabalho, tá? Que é também criticável, né? Mas, de certa forma, venderam isso pra gente e a gente acabou acreditando, né? Eu acho que é isso que ela tá mencionando. Vou continuar aqui o React, senão não vai acabar no vídeo. Sim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola, e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso, e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre, e você ia ser feliz, e possivelmente casar e ter filhos, e é isso, acabou. Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo, desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer. Queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam... Essa questão da comparação também é difícil, pessoal. E não só da comparação assim, com colegas, né, no caso dela, né? Mas até redes sociais, né? A gente acaba olhando muita coisa e querendo se comparar. Ali um cara ali, um influencer ali com menos de 20 anos, milionário, sei lá. Então, enfim, a gente acaba se comparando de várias formas, né? Mas enfim, vamos escutar ela aí. Queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha Minha cachorra tá aqui, pessoal, por isso que eu tô fazendo carinho nela. É muito linda. Vamos lá, vou seguir. não tinha visão de nada. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco e, meio que, na sorte, eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Deu. Passou Foi já. bom Pode eu ter falar. feito esse curso, porque, por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque, pelo menos, era alguma coisa. Lá, eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo. Aí, perigoso. O pessoal que dá aula para professor achar que o caminho da docência a gente tem que fazer só por amor é complicado, hein, pessoal? Eu tô brincando, tá? Mas realmente é complicado mesmo. Qual é o meu caminho da vida? Finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá. Uma coisa, pessoal, sobre questão de licenciaturas, principalmente. É um tipo de demanda de trabalho também que está muito vinculada a várias questões, tá? Uh, questões normativas de disciplinas que vão ter no ensino médio, no ensino fundamental e tal. Então, isso muda muito, né? A gente vê que vários cursos abrem e fecham, né? E é difícil também para quem se forma em licenciatura, porque é um mercado meio volátil, assim, né? A não ser que tu passe num concurso público, tá? Consiga ali uma carreira, conseguir uma carreira como professor, né? Professor de escola pública. Mas no universo privado é mais complicado, assim, também, né? Porque depende muito do contexto também, né? E das escolas privadas. Mas depende também da tua área. Que, por exemplo, se você vai fazer história, filosofia, sociologia, são áreas que provavelmente é muito mais difícil, tá? Tem muito menos carga horária. Então, mesmo se tu vai trabalhar como servidor, às vezes tu tem que dar aula em mais de uma escola e tal.
Então é mais complicado também, além de tu estar sempre naquela. Eu sou formado, né, em Ciências Sociais, Sociologia, fiz mestrado em Ciências Sociais, estou fazendo doutorado em Educação, e sempre fica aquela questão, né? Daqui a pouco essas disciplinas aí, elas vão sumir do horizonte, né? Então a gente fica sempre para além disso, né, além da arte, né, da música, também não temos uma perspectiva tão boa a respeito disso. As ciências sociais, a história, até a história, né? E a própria filosofia também. Então, elas estão sempre nessa corda bamba, né? Então, por várias questões políticas e ideológicas, né? Então, não são saberes, assim, valorizados, digamos, né? Então, a gente está numa era mais de valorização de saberes mais técnicos, voltado ao mercado de trabalho mesmo. E hoje em dia, até um saber mais, digamos, superficial, mais coaching, né? Digamos assim, né? Finanças, alguma coisa meio, de forma meio bem tosca, assim, né? Então, é bem complicado, porque depende muito da tua área também, se vai ser professor, né? Então, até para isso, né, o pessoal, vou fazer uma licenciatura, pelo menos eu vou ter isso, né? Vou ser um professor, digamos assim, né? Essa é uma área que sempre vai ter, né? A gente sempre tem novas gerações, a gente sempre vai precisar educar essas gerações. Então, a gente sempre precisa de profissionais capacitados para isso, né? Mas até essas áreas, elas depende muito de certas questões políticas também, econômicas e políticas, né? Que até isso é complicado, né, pessoal? Então, enfim, né? Lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas de fazer lives, principalmente jogando videogame. Pessoal, tive que cortar aqui, tá? Eu passei um pouco pra frente, tá? Ela falou um pouco sobre a trajetória dela ali. Falou um pouco, agora ela vai começar a falar sobre uma outra objetivo que ela tinha de fazer streaming e tal, fazer lives e tal, que ela vai começar agora. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu acho que na pandemia, pessoal, muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? E pensar nas suas próprias profissões, assim, como que elas iam continuar de alguma forma. E esse mercado de redes sociais, ele aumentou muito, né? Porque as pessoas estavam em casa, enfim, e muita gente começou a partir daí fazer conteúdo de diversas formas, né? Então é interessante como isso modificou muito também, né? Comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás. Porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso. É outra questão, hein, pessoal, que ela falou, que é interessante também, porque eu não conheci ela, mas provavelmente ela deve ter fama no ramo dela. Sempre vai ter alguém na sua frente, né? É uma ideia que vende pra gente muito também, que é bem complicado, né, pessoal? Não é nem. Primeiro que tem essa ideia de que uma pessoa vai estar à frente da outra porque ela tem mais, sei lá, dinheiro, né? Mais recurso financeiro, né? Dentro da nossa sociedade em que isso é valorizado, que o dinheiro é a principal coisa que é valorizada, ok, faz sentido, né? Então a gente está sempre buscando de alguma forma uma validação através disso, né? Através de dinheiro, status e tal. Mas eu acho que o que a maioria das pessoas quer mesmo é só uma vida tranquila, né? Uma vida, pelo menos na minha opinião, né? Na minha singela opinião. Não é todas as pessoas que querem ser milionárias, até porque não tem como, né? Nosso planeta não resiste a isso, né? E nosso sistema também, esse sistema econômico que a gente está, ele vai acabar um dia, né? E isso é uma questão histórica, né? Mas eu acho meio complicado também, né, a gente pautar muito das nossas questões com essa métrica, tá? Apesar de eu mesmo fazer isso, às vezes não, quase todo dia eu faço isso, né? Pensando em como que eu vou ganhar dinheiro, o que que eu vou fazer demais, ou como conseguir mais aluno, como divulgar melhor minhas aulas e tal. Eu acho que cada um na sua área também tem esses dilemas, né? Claro, cada um em determinado contexto. Então, a sua área é mais de carteira assinada é uma coisa, a pessoa que é autônoma é outra coisa, a pessoa que é servidor público é outra questão, né?
Então, mas sempre fica isso, né, na nossa cabeça, de como ir pra frente, como ganhar mais, como, né? Porque no fim o que a gente quer é ter uma vida mais tranquila, né? Ter uma vida que a gente possa viajar, curtir com nossa família, curtir nossos amigos também, né? Ter um pouco de paz, né? E infelizmente no sistema que a gente está, uma das poucas possibilidades de fazer isso é conseguindo muito dinheiro para gente não precisar trabalhar, né? Ou se matar trabalhando, né? Mas é complicado também, né? A gente pautar a nossa vida a partir disso. Mesmo assim, a gente tem que pensar que pouquíssimas pessoas, né? Ainda, infelizmente, podem escolher a sua profissão, né? Aquilo que elas vão fazer, aquilo que elas vão exercer como carreira, né? Porque a gente tem um contingente muito alto da nossa população muito precarizada ainda, né? Muito pobre, com a renda muito baixa ainda, e não tendo acesso à universidade pública, mais à universidade pública ainda, ou mesmo à universidade privada. Mas o que a gente percebe também é essa outra questão, além dessa questão de grande parte da população não ter acesso à universidade e trabalhar nos serviços mais precários, a gente percebe também o que aconteceu com a nossa geração, né? Que venderam para nós a geração, eu vou falar a geração dos anos 90, né? 90 para frente, que tinha esse caminho então que a gente tinha que seguir, né? Então tu vai pro colégio, tira notas boas, faz o Enem, faz um vestibular, consegue entrar na faculdade, se forma e agora tu vai trabalhar e ganhar dinheiro, né? Sendo que não é bem assim. Tem todas aquelas questões que eu falei, né? Que a pessoa muitas vezes se forma, ela fica ali agora, o que eu faço, né? O que eu faço nesse mercado aí? Como que eu vou, né, como que eu vou gerir a partir disso? Tem essas questões também. E além disso, tem muitas questões que têm a ver com a própria decisão da pessoa, com a carreira que ela vai fazer, né? Então, quando eu comecei, quando eu entrei na música, minha ideia era ser concertista, assim, violonista. E isso foi, tipo assim, eu percebi que não tinha como dar certo pra mim, isso. Talvez se eu começasse a postar muitos vídeos nas redes sociais, se eu fosse mais talentoso, se eu tivesse em outro contexto, sei lá, 1 milhão de talvez ou mais, talvez dê certo. Mas eu via que isso não me daria dinheiro a curto nem médio prazo, talvez nem longo prazo, tá? Então eu sempre tocava peças difíceis, complexas no violão, né? Mas também fiz alguns projetos com isso, tal, com música instrumental, mas não era algo que daria retorno, entende? Dinheiro. Então, infelizmente, a gente pauta a nossa vida a partir disso. Você pode ter um talento absurdo para alguma coisa, uma vocação, e tu pode querer muito aquilo. Se aquilo não vai te dar um retorno financeiro, tu não vai fazer. Porque não tem, tu tem que comer, tu tem que trabalhar. E é uma pessoa que está numa família abastada, digamos assim, né? Tem mais recursos, ela consegue fazer aquilo, gerenciar a sua vida e seguindo, né? Então acho que é bem complexo, é parte de várias questões aí, né? Mas eu vou deixar por aqui mesmo, meu React. Outra hora, se vocês estiverem interessados em mais vídeos assim, esse é meu primeiro, né? Mas a gente pode fazer outros, posso completar esse aqui. Fiz mais como experiência para ver como que ia rolar e tal. E curti bastante. Então tá, pessoal. Valeu e até a próxima.